Conto dos Elementais, Temporada 1, Episódio 4, Ariaçal e Samiaça, Parte 2. Pois eis que Ariaçal viu ali a oportunidade perfeita para premeditar seus planos e, tomado pela ira, mas principalmente pela soberba e inveja, e um desejo incessante de ser e fazer coisas tão grandiosas quanto o próprio NE, sua primeira tarefa foi assumir uma forma física tão bela quanto a de Samiaça, mas não idêntica, pois em tudo que fizesse a partir dali, embora pudesse parecer semelhante, queria dar o seu toque de originalidade, se possível, melhorando o que já havia sido criado. E assim foi feito, e os minúsculos grãos e carbono presentes no chão foram se acumulando em volta do espectro, formando um corpo de carne e ossos dos pés à cabeça. E ao terminar o tronco, um par de asas surgiu em suas costas, mas diferente do irmão, no qual elas eram completamente compostas de penas, conforme concebidas pelo Criador. Como Ariaça pôde criar as suas próprias, essas ficaram mais parecidas com uma membrana flexível, cinzenta e longa, mais resistentes e robustas, as quais, diferente das do irmão, que só auxiliavam a impulsionar e planar, eram proporcionais à sua massa corporal, dando a ele vantagem de poder voar livremente, inclusive decolar verticalmente, fazendo rasantes rápidos e ágeis e até ficar pairando no céu, embora essas atividades consumissem grande parte de sua energia. Quanto à aparência estética, Ariaça tomou para si um aspecto parecido ao do irmão Samiaça, com algumas diferenças cruciais, tais como os cabelos pretos longos e lisos, assim como a escuridão da qual havia sido criado, a pele pálida e principalmente olhos que podiam assumir uma tonalidade avermelhada quando em estado de concentração ou ira, alto e imponente, com orelhas pontiagudas e nariz e sobrancelha finos, lábios simétricos e uma mandíbula em formato de diamante. Lembrava vagamente o pouco que tinha visto dos elfos, mas nitidamente mais pujante e amedrontador. Embora tivesse formado um corpo que aguentasse as adversidades do ambiente em que se instalou, sentiu a necessidade de se cobrir para proteger melhor. Mas ali não havia plantas ou algo que provesse fibras vegetais para que vestimentas fossem feitas. E então, utilizando dos metais nobres disponíveis e da lava das montanhas, forjou uma armadura compatível com o tamanho do seu corpo e um elmo que cobria toda a sua cabeça, e de sua face somente seus olhos eram expostos. Uma armadura com brilho reluzente metálico característico, mas que ao passar dos anos, reagindo com a chuva ácida, passaria a ficar tão preta quanto seus cabelos, de modo a camuflar o seu usuário na escuridão. Durante o passar dos anos, enquanto os elfos seguiam seu destino inefável, Ariaçal secretamente começou a utilizar dos dons herdados por Enie para inventar seus próprios seres, com o intuito de desenvolver uma nova raça ainda mais avançada e capaz que os filhos do Criador. Mas como teve pouquíssimo tempo para ver como eles eram e como se comportavam antes de ser enviado para sua missão de manter a ordem entre os astros celestiais, precisou iniciar o procedimento de uma outra forma, juntando lama com minério de ferro e tudo mais o que aquele lugar tinha a oferecer. Começou a moldar criaturas menores que mais tarde seriam conhecidas como os Otokat Hasarat, ou os insetos asquerosos, e os aracnídeos, os quais tinham um apreço especial. E utilizando de sua magia deu vida a elas, assim surgiram as primeiras moscas, mosquitos, baratas, aranhas, escorpiões, entre outros. Conforme aperfeiçoava suas técnicas, esses insetos peçonhentos eram moldados de formas cada vez maiores em tamanho e em quantidade, alcançando os milhares. Decidiu então dar um próximo passo e gerar novos tipos de seres vivos, mas por mais que tentasse produzir algo tão belo quanto um elfo, sua falta de contato com eles e principalmente as características que tornavam aquele ambiente tão difícil de ser habitado, não o permitiam fazer nada além de seres grotescos cheios de anomalias, como por exemplo os primeiros deles nomeados de Grisol. Apesar de possuírem duas pernas e dois braços, as semelhanças com os elfos paravam por aí, pois ao invés de dedos tinham garras, no lugar de dentes, dentro de bocas tortas tinham presas. Seus membros eram finos e longos, com pouca musculatura, tornando-os praticamente raquíticos, sem quase nenhum fio na cabeça. De olhos esbugalhados, na maior parte do tempo se arrastavam, ao invés de andar eretos, e seu comportamento mais comum era cavar o chão atrás de alimento e se enterrar de forma ágil,
saindo para a superfície poucas vezes. A segunda espécie, aquela que ficaria conhecida como Lich ou Abominações, eram amplos e pesados, maiores que o próprio Ariaçal, com um olho tão grande quanto o outro. De suas bocas desdentadas saía um hálito podre e saliva corrosiva. A barriga desproporcional ao tamanho de suas pernas tornava-os mancos, mas ainda assim demonstravam ter extrema força bruta, capaz de levantar rochas enormes. A terceira criatura tinha asas bem parecidas com as suas e presas caninas maiores que os demais dentes. O nariz achatado e espalhado eram os Netopier, ou morcegos, que conforme tomavam formas maiores foram chamados posteriormente de gárgulas. A quarta criatura era uma besta de 4 braços, tão forte e grande quanto as próprias abominações. Porém, seus corpos eram melhor definidos, mas o rosto era parecido com o dos gárgulas, com orelhas pontudas e sem nariz e somente 2 buracos puxadores de ar entre os olhos pequenos e as bocas grandes. E seu bafo era um sopro fedido e gelado, a ponto de congelar aqueles que fossem atingidos, e suas mãos eram tão grandes que funcionavam como pás escavadoras, e podiam facilmente enfiá-las no chão, perfurando e retirando uma pedra enorme do buraco para poder arremessar em quem cruzasse seu caminho. Ariaçal havia criado monstros mais poderosos, resistentes a todas as intempéries daquele lugar, mas embora fossem capazes de compreender e obedecer seu mestre conforme foram aumentando numericamente através de um sistema de reprodução próprio, tornaram-se quase incontroláveis, e seu alimento, inicialmente composto somente de terra, lama, carbono e água pútrida, começou a ser insuficiente, até que começaram a praticar canibalismo, tornando aquele habitat um caos. A princípio, o elemental não se importou com isso, e deixando toda a desordem de lado, sentiu-se preparado para sua maior criação, um lagarto voador cuspidor de fogo. Mas antes da versão definitiva, assim como as outras aberrações, fez rascunhos menores, conhecidos como Dragar, e depois de anos e muitos Dragares reproduzidos, enfim havia concebido um animal selvagem imponente do jeito que desejara, e o chamou de Escalon, o dragão negro. Um réptil enorme com o corpo coberto de escamas grossas e duras como metal. Incontáveis presas afiadíssimas, suas garras eram maiores do que qualquer coisa viva naquele planeta. Suas asas eram tão grandes que, quando abertas, sua sombra tampava grande parte do chão à sua frente. Quando levantava voo, praticamente um tornado se formava à sua volta. Seus olhos eram intensamente vermelhos, com uma íris amarelada e pupilas que mais pareciam um risco vertical. Olhos estes que favoreciam enxergar em plena escuridão se fosse necessário. De suas cavidades nasais saía uma fumaça quente, e a cada expiração, e de sua boca um bafo com um odor forte, e quando cuspia, uma enorme bola de fogo saía de suas entranhas, e se fosse de seu desejo, aquilo poderia facilmente se transformar em um jato lançador de chamas. Com o novo subordinado colossal, temido por todas as outras bestas, finalmente a Ariaçal pôde controlá-las de forma a se organizarem e conviver em conjunto. Embora não tivesse controle total e de quando em quando pequenos conflitos voltassem a acontecer. Mas o que o Elemental das Sombras não contava é que o dragão, diferente das outras bestas, era um ser consciente e logo aprenderia a se comunicar e a expor seus pensamentos e ter suas próprias vontades.